Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Duartes Restaurante e Buffet. Fone 62 98248 2686. Medmex Sanduicheria. Fone 62 99217 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Você está no nosso programa Boas Novas, com o pastor Hamilton Silva, aqui direto da TC Multimídia, pela Goiás é Mais TV, junto com o nosso querido amigo diretor Lucimar Faria. Louvado seja Deus por mais um programa Boas Novas. Quero agradecer aos meus queridos amigos, irmãos patrocinadores, dentre eles a QS Seguro, Restaurante Buffet Duartes e a Sanduicheria Medmex. E os demais queridos virão nos créditos finais, sempre o nosso louvor a Deus, a nossa gratidão aos irmãos por participarem conosco desse projeto. Se você quiser também contribuir, está embaixo o Pix do nosso programa, para que você seja também um patrocinador e assim nos ajudar na propagação e expansão da palavra e do reino de Deus. Quero, nesta oportunidade, compartilhar com os queridos um texto da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus segundo Mateus, no capítulo 3, do verso 1 ao versículo 10, que diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saiu a ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Palavra do Senhor para nossa edificação, no nome de Jesus. Vamos ter ainda mais uma palavra de oração, pedindo a Deus iluminação e entendimento das Escrituras, e que o Espírito Santo de Deus aplique no meu e no seu coração esta palavra. Deus, em nome de Jesus, quero louvar o Teu nome, Senhor. Quero agradecer pela bondade, pela graça e misericórdia do Senhor, ó Deus, que permite-nos estar aqui mais uma vez para produzirmos e trazermos a palavra no programa Boas Novas. Senhor, que o Senhor continue a abençoar as pessoas, derramando sobre elas Tua graça, Tua bênção, o Teu favor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu quero agradecer e pedir pelos nossos queridos irmãos patrocinadores, ó Deus queridos, que têm sido instrumentos nas Tuas mãos para a propagação da Tua palavra. E agora, Deus, pedimos que o Senhor continue a consolar, continue, Deus, a sustentar, a trazer paz, alegria, bênção, ó Deus, refrigera os corações feridos, corações enlutados, e que a Tua palavra, Deus, venha ser conforto, mas também, ó Deus, palavra de admoestação e exortação, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, muito obrigado pela oportunidade e o carinho da sua audiência conosco. Mais um sábado aqui no programa Boas Novas. Eu quero compartilhar com vocês em que nós precisamos a cada dia olhar para nós mesmos, para as nossas ações, para as nossas atitudes,
para a nossa postura, para ver se aquilo que nós falamos, aquilo que nós vivenciamos, aquilo que como nós agimos e nos comportamos, se isso condiz de fato com o coração que conhece a Deus, com o coração arrependido, com o coração contrito e que de fato as nossas ações e atitudes demonstrem a verdadeira transformação do coração. E olhando para as Escrituras, João Batista, no ministério inicial de João Batista, ele estava, como diz a própria palavra, ele era precursor do Messias, ele era aquele que estava anunciando a vinda do Messias, ele estava vindo à frente do Messias, conforme a profecia de Isaías e também conforme a profecia de Malaquias. E João Batista veio profetizando, pregando a palavra de Deus em um contexto de opressão, em um contexto de uma opressão política, em um contexto também de uma opressão religiosa sobre as pessoas, onde os escribas e fariseus e saduceus tinham uma postura de que se considerar mais sábios, uma postura também de se colocar acima das pessoas. Se você olha todo o ministério de Jesus Cristo, os contrapontos de Jesus, Jesus sempre denunciou as contradições dos escribas, fariseus e saduceus. Então aqui na palavra de Deus, João Batista, como sendo o precursor do Messias, ele está anunciando palavras de arrependimento, falando acerca do Reino de Deus, que está próximo ao Reino de Deus e que está às portas. E se nós olharmos mais adiante, João Batista, após esse evento que nós acabamos de ler, João Batista, ele ministra o batismo sobre Jesus Cristo. Então, o que eu e você podemos aprender com esse início da pregação de João Batista? É um contexto de muitas vezes uma religiosidade falsa, de uma religiosidade fingida, onde líderes, onde a palavra pregada, anunciada pelos líderes, muitas vezes elas não se conformam com a palavra de Deus, e às vezes, quando se conformam com a palavra de Deus, as ações e atitudes contradizem aquilo ao qual os líderes religiosos anunciam. Então, em primeiro lugar, na mensagem de João Batista, você e eu precisamos aprender e entender acerca da urgência do arrependimento. E a perspectiva colocada aqui no texto é uma perspectiva de ordem, um imperativo. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E nesse sentido, então, queridos, arrependimento tem a ver com a mudança de mente. Arrependimento tem a ver com uma postura diferente daquilo que nós estarmos agindo. É uma mudança de mente. E então o arrependimento é totalmente diferente de remorso, no caso como foi com Judas, aquele que se enforcou ou suicidou. Mas arrependimento tem a ver mais especificamente com a atitude de Pedro quando ele negou Jesus Cristo. Diz a palavra de Deus que Pedro olha para Jesus e o seu olhar encontrou com o olhar de Jesus e Pedro saiu dali chorando amargamente. Então é arrependimento, mudança de atitude, mudança de mente, onde as minhas ações, as minhas palavras, elas se relacionam, palavras e ações me conduzem então a demonstrar um verdadeiro arrependimento. Então é nesse sentido de verdadeiro arrependimento que Marcos também registra esse evento quando os soldados iam até João Batista perguntando o que eles deveriam fazer. E João Batista dá instruções o que eles deveriam fazer como provas de arrependimento. Então João Batista era alguém diferente do comum, diferente daqueles religiosos dos dias de Jesus. João Batista, ele usa veste de pelos de camelo, usa cinto de couro e alimentava-se com gafanhotos e mel silvestres. Totalmente, não somente nas suas palavras, mas no seu vestir, nas suas ações, na sua postura, era totalmente diferente aos líderes religiosos da época. Então, ele possuía uma autoridade de Deus como profeta de Deus
para representar Deus diante das pessoas e trazer, de fato, a palavra de Deus e ser o representante do Messias, ser o precursor do Messias. Portanto, em segundo lugar, quando nós falamos de arrependimento, a segunda lição que eu e você precisamos aprender aqui no texto é que os escribas e fariseus, eles eram voltados tão somente, em primeiro lugar, para as obras, para o que era aparente. E não somente no aspecto da aparência, mas eles também estavam presos ao aspecto por ser descendentes de Davi. O aspecto biológico, hereditário, por serem descendentes de Abraão, melhor dizendo. Então, sendo descendentes de Abraão, eles entendiam que por esse fato eles estavam salvos. Mas a mensagem de João Batista veio de fato mostrar para eles que o primeiro aspecto, o aspecto das obras, aspecto de que eles se mostravam como eles eram, João Batista vem contradizer dizendo que eles precisam dar de fato demonstração de frutos. Os frutos, as ações, as palavras, as atitudes têm que se relacionar com o arrependimento. E no aspecto em que eles demonstram ser filhos, ser descendentes de Abraão, João Batista confronta ele dizendo: não fique dizendo que vocês são filhos de Abraão, porque dessas pedras Deus pode suscitar descendência a Abraão. E o próprio Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 8, Jesus foi claro quando diz aos seus discípulos, aos escribas e fariseus, que eles não eram filhos de Deus, eles eram filhos do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Então, nesse aspecto, tanto no sentido em que os fariseus demonstravam que eram pessoas puras ou transformadas, mas as ações deles não condiziam com isso. E se firmando como descendência de Abraão, também não poderia ser colocada diante de Deus. Terceiro e último aspecto que nós podemos aprender nesse texto é que da mesma forma que nós temos um reino de Deus que está próximo, um reino de Deus que está para abençoar pessoas, para salvar pessoas, para resgatar pessoas dos seus pecados, para trazer a bênção, a misericórdia, o amor, a graça de Deus. Também João Batista está dizendo acerca do eminente juízo. Ele claramente coloca aqui no versículo 10 que já está posto o machado à raiz das árvores. Ou seja, já está deflagrada a decisão, já está tomada a decisão em que aquela árvore, então, que não produz fruto, ela é cortada e lançada ao fogo. Portanto, Jesus Cristo, ele inaugurou, com o seu nascimento, Jesus inaugurou o reino de Deus. Com seu ministério, morte e ressurreição, Jesus Cristo, então, ele conquista o reino e avança no reino de Deus. E agora, por ocasião da segunda vinda de Jesus, nós temos então a consumação, onde Jesus Cristo não virá mais como aquele que vem para salvar, no sentido como ele veio na primeira vez para salvar os pecadores, no sentido em que aqueles que crescem nele teriam vida eterna, mas agora Jesus Cristo então virá com o juízo, vai levar os seus para estarem à presença de Deus, com Deus, aqueles que fizeram aliança e aqueles que desprezaram Jesus Cristo. Então o machado está na raiz da árvore e aquele que não produz fruto será lançado ao fogo. Portanto, para terminar o nosso programa, eu quero deixar para você algumas aplicações. A primeira aplicação no nome de Jesus é que não importa a sua situação, não importa os pecados que você cometeu, não importa aquilo que você tem errado, não importa aquilo que você praticou, mas o que importa para Deus nesse momento é a postura de contrição verdadeira, é a postura de arrependimento verdadeiro. E aqui eu coloco para você Jesus Cristo na cruz, em que ele estava no meio de dois ladrões, onde um disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus disse: na verdade te digo, estarás comigo hoje no paraíso. Portanto, Jesus Cristo trouxe a reconciliação, deu a salvação àquele ladrão arrependido. Portanto, você e eu podemos arrepender dos nossos pecados. Em segundo lugar, as minhas ações e posturas, elas devem ser caracterizadas
por alguém que de fato arrependeu, de fato creu, de fato teve um encontro pessoal com Jesus. Então as minhas palavras, as minhas ações, ela deve expressar claramente que eu passei por um novo nascimento, que eu fui transformado. Então, o batismo aqui preconizado, falado por João Batista, é um batismo que demonstra arrependimento. Eu morri com Cristo, ressuscitei com Cristo, assim como Cristo sofreu, eu também sofro, assim como Cristo foi exaltado, eu também serei glorificado na presença de Deus. Terceiro e último lugar, há um dia chegará onde todos nós compareceremos perante Deus. E a garantia de que você e eu podemos ter, de que Deus vai nos dar, no sentido, a palavra de estarmos para sempre com Ele no reino de amor, de glória, é por meio de Jesus Cristo. Portanto, Jesus Cristo é aquele pela qual eu e você em quem devemos confiar, em quem devemos firmar a nossa vida, em quem devemos firmar a nossa esperança, em quem devemos colocar a nossa confiança, porque o dia do juízo também está próximo. Também está próximo o dia da volta de Jesus Cristo. Os nossos dias estão findando. Portanto, eu desafio você a estar ligado a esse amor glorioso, maravilhoso de Jesus Cristo. Amor que traz paz, amor que traz alegria, amor que nos sustenta, amor que nos traz esperança, amor que vem sobre nós mesmo em momentos difíceis aos quais nós estamos vivendo. Não é por causa dos religiosos que você vai aos céus, também não é por causa da religião que você vai aos céus, você só vai aos céus por causa e por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Eu quero terminar o nosso programa fazendo uma oração por você, pela sua vida, pela sua família, para que você encontre de fato e de verdade esse Jesus que te ama, que te abraça e que recebe você como você está. Ó Deus, em nome de Jesus, quero, Pai, agradecer, ó Deus, por mais uma oportunidade de nós estarmos aqui, ó Deus, para ministrarmos a Tua palavra. Deus, a minha oração é que o Espírito Santo do Senhor esteja alcançando cada vida, ministrando, ó Deus, em cada coração a esperança, a paz, o contentamento. Ó Deus, que cada alma, meu Senhor e meu Pai, em nome de Jesus, venha desfrutar da bênção gloriosa que nos foi dada e nos é dada por meio de Jesus Cristo. E agora, ó Deus, que a bondade do Senhor, novamente, Pai, eu peço, traga consolo, traga alegria, traga paz, ó Deus, e que nós tenhamos de fato essa esperança de um dia estarmos com o Senhor, longe dos sofrimentos, das dores, das aflições dessa vida, estando guardados no Senhor por meio de Jesus, e é no nome dele que nós oramos. Amém. Meu querido, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por você, todos os sábados, participar conosco do programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva. Eu sempre peço, assim que você receber o link, você pôr para participar do programa, você dê o seu like, você comente, você compartilhe. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que você receba então acerca de outros programas da Goiás é Mais TV. E no domingo também às 18 horas, pela Goiás é Mais TV, o culto Boas Novas, direto do espaço Boas Novas. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Em nome de Jesus, um abraço. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Apresento o programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todos os sábados às 18 horas pela Goiás é Mais TV. Estou aqui na sanduicheria Mad Max do meu amigo e irmão Júnior Lemos. A sanduicheria Mad Max é uma das patrocinadoras do nosso programa. Por isso, eu gostaria de convidar você, incentivar você a fazer o seu pedido pelo delivery ou vir aqui buscar. Júnior, qual que é o telefone do delivery? Para você que quer pedir no Zap, é o 92173772. Para você que quer ligar no fixo, 32475595. Pessoal, valeu, conto com você. Um abraço, Deus abençoe. Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606.
Duartes Restaurante e Buffet, fone 62 98248 2686. Mad Max Sanduicheria, fone 62 99217 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva.